Vexame, tá, meus amigos? Vexame, não tem outro jeito de definir a eliminação do Manchester United na fase de grupos dessa Champions League, senão com a palavra vexame ou algo do tipo. Porque o United não podia, com o investimento que tem, com a capacidade que tem, com a grandeza que tem, se dispor a terminar em último na lanterna de um grupo que tem Copenhague e Galatasaray. Independente dos méritos, e tem méritos, principalmente Copenhague, dessas duas equipes. O United tem muito mais investimento e aporte financeiro do que essas duas, mas foi incapaz ao ponto de se colocar nessa posição. Após a derrota de hoje contra o Bayern de Munique por 1-0 em pleno Old Trafford, o United foi eliminado da fase de grupos da Champions com a lanterna do grupo. E cara, o jogo do United não era hoje contra o Bayern, e nem na Alemanha, onde perdeu também por 4-3, num jogo que foi bem mais frágil defensivamente. O United não tem nível para competir hoje com o Bayern de Munique, nem na última década. O United precisaria fazer seus pontos e vencer seus jogos contra a Galatasaray e Copenhague. Perdeu na Alemanha, perdeu na Inglaterra, era esperado até. Hoje a derrota foi até menos acachapante, porque aquele 4-3 foi bem enganoso. O United chega a estar perdendo por 4-1 e faz 2 gols ali com o Casemiro e diminui no final. Mas a derrota de hoje, por mais que o United tenha começado bem o jogo, eu particularmente gostei do início de jogo do United, um time que estava conseguindo aplicar um certo nível de marcação alta e não chegava a incomodar o Bayern, mas dificultava o jogo deles. E o Bayern não conseguiu atacar no primeiro tempo. Então isso foi um ponto positivo do United. Foi até mais uma prova do quão inconstante esse time do Ten Hag. Se o problema do United era uma defesa extremamente frágil nas 5 primeiras rodadas, nesse jogo contra o Bayern, a defesa estava mais equilibrada. Tanto com a presença do Maguire e Varane, o Maguire sente uma lesão ainda no primeiro tempo e entra o Johnny Evans, e você vê o quão raso é o elenco do United. Sai o Maguire, que já não é uma certeza, por mais que passe por um bom momento, inclusive saiu bem aplaudido. Curioso ver o Maguire aplaudido por um estádio. E aí entra o Johnny Evans, um cara que chegou a passar próximo da aposentadoria, ser diretor no United, e aí volta e tudo bem. Mas mostra a incapacidade do time formar um elenco competitivo, né? Em todas as partes do campo e com opções. Mas por mais que o United conseguisse diminuir a força do Bayern no ataque, ele não conseguia competir ofensivamente, ele não conseguia criar, ele não conseguia gerar chances claras de gol. Foi assim no primeiro tempo, acabou 0-0, não se sentiu ameaçado, não foi muito pressionado pelo Bayern em momento algum, mas não conseguiu criar. Da mesma maneira que ele não foi incomodado, ele não incomodou. E no segundo tempo isso se manteve. Se o United tinha mais problemas defensivos, diminuiu, mas se tinha uma capacidade ofensiva maior, fazendo muitos gols, inclusive chegou a ser um dos 3 melhores ataques da Champions, na quarta rodada ou na quinta, se não me engano, o United não conseguia fazer nada, não conseguia criar. Antony, pouco efetivo, Garnacho, mais fazendo faltas e se envolvendo em confusões do que qualquer outra coisa, o Højlund sem conseguir ser acionado, o Bruno Fernandes tomando decisões errôneas, o United não conseguia criar. E aí, o Bayern, quando esticou um pouco mais a corda, deu a impressão de que, ok, o Bayern só precisava querer mais. O Bayern já entrou classificado, já entrou líder, estava em outra vibe. Quando ele quis, ele fez 1-0 com o Coman e garantiu de vez a liderança para o Bayern de Munique, 16 pontos, um time que foi quase 100%, só não foi 100% por conta do Copenhague, o outro classificado do grupo. E que história maravilhosa do time dinamarquês. Se o United passou um vexame ficando em último, inclusive a vaga da Europa League vai para o Galatasaray, o United não joga mais nenhuma competição europeia na temporada 23-24, a gente tem uma história sensacional do time dinamarquês, do Copenhague. Vence o Galatasaray por 1-0 em casa, gol do Lerage, que inclusive foi expulso nos minutos finais, um jogo em que o Copenhague fez mais do seu, foi um time sólido que sofreu riscos do Galatasaray, o Galatasaray inclusive chega a ter 7 finalizações no gol, mas o Copenhague, eu tinha comigo a sensação de que era o time mais equilibrado depois do Bayern nesse grupo, porque o United era uma peneira defensivamente. O Galatasaray é um time mal organizado, um elenco muito superior ao próprio Copenhague. Ziyech, Icardi, Zaha, Mertens, Sérgio Oliveira, Muslera. Porém, defensivamente e a organização do meio campo também, o Galatasaray me parecia frágil. E o Copenhague era o time mais equilibrado depois do Bayern. Um time competitivo, era um time que, por mais que não tenha nenhuma estrela, tem um princípio de uma que pode se tornar, que é o Rune Bardig.
o Copenhague conseguia ter um jogo equilibrado, consistente, um time organizado taticamente, e com isso conseguiu chegar à segunda colocação do grupo. A gente tem a classificação com o Bayern em primeiro com 16 pontos, Copenhague em segundo com 8 pontos, Galatasaray em terceiro com 5º vai para a Europa League, e o United passando o vexame em quarto lugar com 4 pontos. O Bayern, favorito ao título, para mim, junto com o City e com o Real Madrid, são os 3 principais favoritos ao título dessa Champions. E o Copenhague, por mais que a história seja muito bonita, eu acho que não vai passar das oitavas de final. Vai ser azarão contra qualquer um dos adversários de pote 1 que vai pegar pelas oitavas. A gente vai falar agora do grupo B, o grupo do Arsenal, que empatou com o time do PSV na Holanda, jogando com vários reservas, sem Saka, sem Gabriel Jesus, sem Odegaard, sem Martinelli, com o Ramsdale, que para mim é melhor do que o David Raya, mas o Arteta não acha isso. O Ramsdale é reserva nessa temporada, estava como titular nesse jogo. O Arsenal conseguiu um empate 1-1 na Holanda contra um PSV que é bem consistente, tá? Um time bem competitivo, um time com opções ali como o Bakayoko, o Vertens, que fez inclusive o gol no Arsenal. É bom ficar de olho, porque eles podem, quem sabe, dependendo de quem vier no sorteio, aprontar alguma coisa nas oitavas, mas vai ser um azarão também, é um time mais jovem do que qualquer outra coisa, e o Arsenal classificado, líder, e uma aposta, porque eu particularmente acho que o Arsenal tem plenas condições de ser um time para chegar na semifinal. O Arsenal abaixo do pelotão de elite com Bayern, Real Madrid e o City, eu acho que o Arsenal está nessa segunda prateleira, tá? Então é bom ficar de olho, porque eu acho que o Arsenal pode incomodar e bater uma semifinal de Champions League, que seria bem relevante para esse trabalho do Arteta, que está se consolidando cada vez mais. Na segunda partida desse grupo, a gente tinha disputa pela Europa League. A gente tinha os 2 primeiros classificados, e aí ficava a vaga pela Europa League, que era o tão desejado pódio do Sevilla, a terceira colocação característica do time espanhol, mas que não veio nessa temporada. O Lens bateu o Sevilla por 2-1, se aproveitando da eficiência do seu ataque, matando o jogo nos minutos finais com o gol do Fudini no contra-ataque em velocidade. O Sevilla acaba eliminado pelo Lens. Lens para a Europa League e Sevilla não disputa mais nenhuma competição europeia. E é importante a gente salientar que o Sevilla era o cabeça de chave desse grupo. Era o time que foi como a primeira peça, era pote A, né, no sorteio, por conta de ser campeão da última Europa League, termina na lanterna. Também uma campanha bem decepcionante do Sevilla. A gente tem 3 times para citar hoje, né? O United, o Sevilla e o Benfica, bem decepcionantes nessa Champions. A gente pode seguir agora para falar do grupo C, o grupo do Real Madrid. Cara, que Real Madrid, né? Um time sem Vinícius Júnior, sem Militão, sem Courtois, todos afastados por lesão, mais alguns outros jogadores também afastados por lesão, como Camavinga, como o Arda Güler, peças importantes, 3 titulares, e o Camavinga podendo ser plenamente um quarto titular. E o Real Madrid termina a fase de grupos com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, um time que não deixa de ser competitivo em momento algum, pelo visto, né? Sofre 1-0 do União Berlim, vira com 2 gols do Joselu, cede o empate e aos 89 minutos o Dani Ceballos faz o gol da vitória. Real 100%, e o que mais me chama a atenção é justamente esse fato. Com tantos problemas de lesão, com tantos jogadores importantes afastados, o Real mantendo um nível de competitividade muito alto e líder do grupo. O único time que pode ser 100% além do Real Madrid é o City, que joga amanhã contra o Estrela Vermelha. O Bayern não foi 100%, o Real Madrid foi, o City pode vir a ser. Então é uma baita demonstração de força do time do Ancelotti, que é um dos 3 favoritos ao título da Champions. No outro jogo do grupo, o Napoli venceu o Braga por 2-0, já era esperado, e tem toda a questão da queda de rendimento do Napoli. Por mais que não seja um time tão empolgante quanto o time da temporada passada, a saída do Luciano Spalletti destruiu o time do Napoli. Não perdeu peças, a não ser o Kimiai, mas perdeu o cara que montou aquele time, que fazia o time girar. Era favorito contra o Braga, porque o Braga está um nível abaixo, no nível de talento individual que o Napoli tem, ainda mantendo Kvara, mantendo Osimhen, mantendo o meio campo sólido com Anguissa, Lobotka, com o próprio Zielinski, mas é um Napoli que não empolga. O Napoli pode sim ter dificuldade contra qualquer time que vier nas oitavas de final. E eu não me surpreenderia se fosse eliminado por 6 dos 8 times que podem vir a enfrentar nas oitavas de final. O time caiu muito sem o Spalletti, é um fato, e o Napoli vai como um franco atirador para as oitavas, ainda que mantendo uma base daquele time que, por muito pouco, merecia até chegar mais longe na Champions da temporada passada. Grupo D, para a gente encerrar o vídeo, a gente fala de Real Sociedad
e Inter, que empataram em 0 a 0 no jogo pela liderança. Os dois times já estavam classificados. Jogo na Itália, a Inter perdeu uma oportunidade bem interessante para ter supostamente um caminho mais fácil nas oitavas, porque com 0 a 0 a Real Sociedad conquistou a liderança do grupo D, um baita resultado para a Real Sociedad, que inclusive não era um time mais indicado como favorito a se classificar. Eu, por exemplo, apostei na Inter de Milão e no Benfica, se não me engano, lá atrás foi Inter de Milão e Benfica, mas o Benfica foi extremamente decepcionante, a Inter manteve um bom nível e a Real Sociedad surpreendeu, mas que mostrou um nível de desempenho muito interessante, muito competitivo, assim como tem sido no Campeonato Espanhol. Surpresas como Takefusa Kubo, como Brais Mendes, como a defesa ali com Alex Remiro, bem consistente. É um time com peças interessantíssimas e com futebol bem consistente, bem organizado. É bom ficar de olho, porque essa primeira colocação pode fazer toda a diferença para a Real Sociedad. Eles podem, por exemplo, vir a pegar o Copenhague nas oitavas, e aí pode pintar nas quartas. O PSV nas oitavas. Acho que a Real Sociedad entra como favorita. O próprio Napoli tem jogo, então é um resultado bem interessante esse 0 a 0. No outro jogo desse grupo, a gente teve a vitória do Benfica por 3 a 1 contra o Salzburg na disputa pela Europa League. Teve gol olímpico do Di Maria. Eu assisti o gol. Pareceu mais que ele tentou cruzar do que chutar direto pro gol da linha do escanteio, mas acabou que não desvia em ninguém, engana o goleiro, a bola vem com muito efeito. Uma vitória que tira um pouco da mancha que foi essa temporada de Champions do Benfica. Um time que estava muito mais empolgante do que uma mera classificação para a Europa League. Chegada do Di Maria, algumas outras contratações interessantes, mas o Benfica decepcionou a maior parte do tempo. As 4 primeiras rodadas foram deploráveis. Acordou a tempo de evitar o pior e não se classificar para nenhuma competição europeia, mas a vitória contra o Salzburg fora, mas fez um resultado legal, mantém apenas essa classificação para a Europa League em terceiro lugar, o que estava distante das ambições do Benfica, na minha visão. No todo, já temos praticamente todos os times definidos nas oitavas de final. Bayern, Copenhague, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad e Inter foram os grupos dos 4, foram os classificados dos 4 primeiros grupos. A gente vai aguardar amanhã para saber quem formarão os 16 times das oitavas. Tem muita coisa pela frente, a Champions vai voltar só em março, mas daqui até lá a gente vai falando sobre futebol europeu, sobre campeonatos nacionais e esperando, analisando o que poderá vir lá no mata-mata da Champions. Amanhã vai ter vídeo também, agradeço a sua presença. Se você chegou por aqui agora, se inscreve no canal que nos ajuda demais. Valeu, até o próximo e tchau.